acontecido na minha vida e que é um verdadeiro paradoxo, que eu fico o tempo inteiro assim, eu quero, mas eu tenho medo, eu quero, mas eu tenho vergonha, eu quero, mas me faz ficar nervosa, eu quero, mas me desafia. Eu sempre tento colocar na balança e ver o que é mais importante, o meu medo ou o querer, né? Querer que aquilo aconteça. Tem outras coisas também que acontecem na nossa vida e que não adianta eu falar pra você que é legal, que é importante, porque eu tô vivendo isso e eu também quero que você viva, se eu não te proporcionar aquilo, se eu não te der o caminho pra você viver aquilo. Porque você não vai simplesmente acreditar no que eu tô te dizendo se você não viver. Vou te dar um exemplo. Muitos anos atrás, eu comecei a fazer yoga. Muitos anos. E aí eu queria naquela época, aquilo tava fazendo tão bem pra mim, que naquela época eu falava com todo mundo, todos os meus amigos, eu falava, todo mundo tem que fazer yoga, você tem que fazer yoga, vai mudar a sua vida, você vai aprender a respirar, e você vai conseguir concentrar nos seus pensamentos, e você vai ter mais controle das suas emoções, e eu fazia uma propaganda daquilo tão grande, por quê? Porque estava mudando a minha vida. Só que eu via que as pessoas não faziam nada com aquilo. Eu falava, caramba, você tá vendo que minha vida tá transformando, você tá vendo que eu não tô tão ansiosa, mas eu continuo muito ansiosa, mas você tá vendo que eu tô mais controlada, que eu tô amadurecendo, que a yoga tá me fazendo bem. Como é que você não faz yoga? Por que você não tá fazendo yoga? Porque eu via que aquela pessoa precisava daquilo que eu estava recebendo, dos benefícios da yoga. Só que cara, a propaganda era em vão e eu comecei a me tornar uma pessoa muito chata, porque eu falava, as pessoas não davam confiança, eu entrava por um ouvido e saía pelo outro, simplesmente por quê? Porque ela estava em outra sintonia, ela estava vivendo outra coisa, ela não estava preocupada com a respiração dela naquele momento, ela não estava preocupada em dominar as emoções dela como eu estava. Enfim, tudo isso para te dizer que nem sempre o que a gente está vivendo vai ser o mesmo momento da outra pessoa. Eu tenho vivido nos últimos tempos muitas coisas transformadoras, de verdade, transformações gigantescas, principalmente no meu desenvolvimento pessoal. Quem me acompanha no Instagram deve estar percebendo um pouco disso. Os meus alunos é gritante, assim, o que a Ana Lúcia me mandou outro dia uma mensagem. A Ana é minha aluna do programa Seja Arquiteto na América. Ela mora no Canadá. Ela é raiz, muito antiga, uma aluna muito antiga. E ela acompanhou essa transição, né? Essa transformação que eu espero que não acabe nunca. Mas ela me mandou uma mensagem outro dia que ela falou assim, Ju, é gritante o tanto que você tá se transformando, o tanto que você tá crescendo, o tanto que você tá amadurecendo, o tanto que ela tá vendo, está nítido, porque ela me acompanha já tem muito tempo. E a Ana, ela mora no Canadá, trabalha remotamente, aliás, não, minto, ela começou trabalhando presencial lá no Canadá, a partir do programa Seja Arquiteto na América, mas ela nem sabia que ela podia trabalhar com arquitetura lá. Ela descobriu a partir do programa Seja Arquiteto na América e hoje ela é gerente de projeto, coordenadora do negócio todo, tipo, manda no negócio todo, sabe? Ela é sinistra. Inclusive, ela recebe como arquiteta no Canadá. Tipo, o salário dela é altíssimo, correspondente ao que seria um arquiteto formado no Canadá. Pra você ver o nível que o programa Seja Arquiteto na América, até onde ele pode chegar, até onde ele pode te levar. E aí, a Ana me mandou essa mensagem, eu fiquei super emocionada. Porque eu tô sentindo isso, né? Eu tô sentindo essa minha transformação. E de onde tá vindo essa transformação? Calma, que eu nem me apresentei, né, gente? Eu já tô contando tudo antes mesmo de eu me apresentar, gente. Quem não me conhece ainda, quem tá caindo aqui de paraquedas, prazer, primeiro, sou Juliana Pupim, sou arquiteta, designer de interiores, formada no Brasil, mas eu trabalho para os Estados Unidos há quase 5 anos já posso dizer que tem quase 5 anos, já tem 4 anos e tal, que eu trabalho remotamente para os Estados Unidos. Comecei trabalhando 3 anos para uma empresa americana, remotamente 100%. Depois eu emancipei, abri a minha própria empresa, faço projetos para os Estados Unidos, enfim. E eu ensino tudo isso, toda a minha experiência de agora, quase 5 anos, trabalhando remotamente para os Estados Unidos, tudo, absolutamente tudo, dentro do programa Seja Arquiteto na América. Já pensou você ter uma experiência gigante compilada num programa que você pode fazer em 20 dias e você conseguiu, mesmo que eu levei anos para conseguir? É isso que o programa Seja Arquiteto na América faz por você. Inclusive, estamos na Black Friday ainda. Se você está assistindo esse episódio em novembro, a Black tá para acabar. Então, você clica aqui embaixo, porque se a Black ainda estiver valendo, se você ainda estiver assistindo em novembro, ela ainda está valendo. Você clica aqui no link aqui embaixo e se inscreve no programa Seja Arquiteto na América, porque assim, eu estou dando todos os meus cursos para acelerar o seu processo, para você conseguir trabalhar rápido nos Estados Unidos, para você ter resultado muito rápido, surreal, em 1 ano de acesso.
é o tradicional. Só que nesta Black Friday eu estou dando todos os meus cursos com acesso vitalício pelo valor apenas do programa Seja Arquiteto na América. Ou seja, você está levando aí muitos bônus, e não são bônus, são todos os meus cursos com acesso vitalício para que você de fato consiga trabalhar nos Estados Unidos, consiga rápido. Porque esses cursos se complementam para que você tenha esse resultado e ganhe em dólar muito, muito rápido e tenha uma transformação na sua vida também. Bom, nem é para isso que eu estava aqui, nem era para falar da Black Friday, mas acabei falando da transformação. O que está acontecendo na minha vida? De onde está vindo toda essa transformação? Eu tomei uma decisão, tudo começa com uma decisão, né? A gente primeiro age e depois as coisas acontecem. Primeiro a gente investe e depois as coisas acontecem. Esse investimento, muitas vezes, ele não vai ser só financeiro, não. Ele vai ser de sacrifícios, ele vai ser de hora extra trabalhando fora do seu horário, ele vai ser do investimento do seu tempo. Às vezes você investe a sua saúde e às vezes sim você vai investir financeiramente para ter retorno. E eu decidi investir tudo isso ao mesmo tempo, né? Uma louca. Mas por quê? Porque eu cheguei num ponto que eu tava me sentindo estagnada e eu precisava de ajuda. E eu sabia que tipo de ajuda eu precisava, que era na minha empresa. Era na questão do gerenciamento, nas estratégias de crescimento da minha empresa, de como eu ia crescer nos Estados Unidos, como eu ia abrir novas frentes de trabalho nos Estados Unidos. Não estou falando dos meus cursos, não, tá? Eu estou falando também do meu braço de investimento. Eu tenho uma empresa, eu tenho vários braços dentro da minha empresa. Eu tenho a parte, sim, a minha EdTech, a Ilhos EdTech, a minha empresa de cursos. É onde está o programa Seja Arquiteto na América e todos os meus outros cursos. Mas eu também tenho outro braço dentro da minha empresa, que é de trabalho nos Estados Unidos. Eu trabalho para os Estados Unidos, eu continuo fazendo tudo que eu ensino para os meus alunos. Só que eu comecei a querer muito mais do que só fazer projetos. Eu comecei a querer buscar investidores, incorporadores, outro tipo de investimento. Porque quando eu trabalhava no Brasil, só voltando aí um pouco atrás, fazendo uma retrospectiva, eu trabalhava muito com urbanismo e com arquitetura. Eu não trabalhava muito com design de interiores. Quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com reforma e design de interiores. Então era um pouco de arquitetura e um pouco de design de interiores. Isso me deu uma baita bagagem, ok? Só que depois que eu cheguei num ponto de evolução e de domínio de projeto, eu comecei a querer mais do que isso. E eu amo urbanismo, eu amo incorporação, eu amo empreendimento, sabe? Fazer isso, criar isso. No Brasil, quando eu trabalhava com arquitetura e design de interiores, não, com arquitetura e design de interiores não, com arquitetura e urbanismo. Eu fazia loteamento pelo Brasil inteiro. Eu tenho mais de 1 milhão de metros quadrados registrados com um RT, acervo técnico, com tudo registrado. Loteamentos gigantes que eu viajava ao longo do Brasil, viajava de helicóptero com cliente. Vou colocar aqui uma foto só para você ver que eu não tô falando mentira. Eu vou colocar também dos loteamentos. Eram gigantes, muitos empreendimentos. E eu trabalhava desde a criação da montagem desse empreendimento até a execução da obra, de tudo. É claro que eu não fazia tudo sozinha, né? Então, tinha a incorporadora, tinha a construtora, era um braço não, era um grupo. Enfim, e eu gostava muito de trabalhar com isso. E eu comecei a sentir falta. Por quê? Porque a gente vai crescendo, mas a gente vai começando a definir, a entender melhor o que te dá mais prazer. Eu faço de tudo, gente. Se eu precisar fazer faxina, eu vou fazer faxina. Eu continuo fazendo faxina na minha casa, inclusive eu limpo a minha casa. Mas não é esse o ponto. O ponto é que quando a gente vai amadurecendo e a gente tem o poder de escolha, e daí vem a liberdade, porque eu só consegui ter poder de escolha quando eu tive liberdade financeira. Porque se a gente não tem dinheiro, a gente é obrigado a fazer de tudo. Quando a gente começa a ter um pouco mais de estabilidade financeira, começa a ter uma reserva, a gente começa a ter mais liberdade de escolha. E hoje, graças a Deus, eu posso isso. Então eu tenho esse privilégio, mas que eu também tenho certeza que não foi nada de sorte, porque eu ralo pra caramba, eu trabalho demais. Nunca fui aquela pessoa que, deixa rolar. Não, eu faço acontecer. Enfim, tudo isso para dizer que eu tenho um braço que tá buscando investidores, eu tô empreendendo, fazendo investimentos grandes nos Estados Unidos. Ok, dito isso, para eu chegar nesse ponto de crescimento, eu tive que buscar ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de empresários que eram maiores do que eu. Para que eles me dessem essa outra visão de gerenciamento e estrutura da empresa, porque eu não tinha. E crescer sozinha não só é difícil, como é muito doloroso, porque você erra muito, você pode, inclusive, tem grandes chances de você quebrar. O Brasil, ele é muito difícil para a gente empreender. A minha empresa, ela tá sediada no Brasil. Ou seja, eu pago impostos, eu faço tudo no Brasil. Eu tenho pessoas contratadas no Brasil.
Então, eu tenho que aprender a gerenciar e lidar com as burocracias também do Brasil, que não são natas minha, lógico, né? Não nasci sabendo isso. Eu não vim de uma família empreendedora, nada disso. Meu pai, foi maquinista da Vale do Rio Doce, agora é só Vale, né? Ele foi maquinista, se aposentou como maquinista da Vale. Ou seja, não tem nada do tino empreendedor. Ele trabalhou a vida dele inteira como maquinista. A minha mãe parou de trabalhar para cuidar dos filhos. Minha mãe era até contadora, mas acabou deixando, abrindo mão disso para criar os filhos. E eu não herdei. Meu pai, de longe, assim, ele não passa nem perto de ser um bom administrador até hoje. A gente vive conversando sobre isso. E ele fala, pô, eu sinto falta de saber um pouco mais de como lidar com o dinheiro, de como me movimentar, de como fazer o dinheiro multiplicar. Enfim, então eu não tenho isso de berço. E eu fui atrás agora, depois de velha assim, né, gente? Depois de muitos anos de experiência. Porque uma coisa é você ser recém-formado. Beleza, você tem muito direito de acertar e errar de novo, e acertar e errar. Cara, quando você vai ficando velho, que você tem filho, que você tem família, as nossas chances de errar diminuem, né? A gente não pode errar tão feio mais. Eu já quebrei várias vezes, eu já passei por muitos pepinos que eu não quero passar por isso mais. Só que para isso eu preciso adquirir uma inteligência que eu não tenho, que é de empreender. Fui atrás disso, entrei na mentoria do Wendel Carvalho, vocês estão acompanhando, eu espero que você esteja acompanhando, mas você vê que eu já fiz, inclusive, recentemente, dei uma palestra no evento dele, gente, fiquei me achando. Olha, cara, ó, coração, como é que ficou? Eu acho que eu ainda vou gravar um vídeo. Fala aqui pra mim se você quer depois saber dos bastidores de como foi essa palestra, porque, gente, eu tremia. Mas não só por subir no palco, mas por estar vivendo aquilo num ambiente tão poderoso que me fez crescer tanto, né? Foi muito emocionante. Mas enfim, o Wendel, ele me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado. E como é que ele trouxe esse conhecimento para mim? Através da mentoria, que eu entrei na mentoria dele. E a mentoria dele, ela é do seguinte formato. Você tem aulas gravadas lá que você pode acessar do curso de várias... Nossa, tem 1 milhão de aulas que eu não dou nem conta de assistir. E aí eu fui escolhendo nos pontos que eu queria melhorar e aí fui trabalhando aqueles pontos específicos porque eu já sabia exatamente o que eu queria, aonde eu queria chegar, os pontos que eu queria trabalhar. E também tem encontros ao vivo, quer dizer, ao vivo, mas online, com ele, de tanto em tanto tempo, no Zoom. A gente tem reuniões e ali a gente conversa abertamente. É um grupo muito restrito, às vezes a da mentoria tem 20 pessoas, às vezes tem 30 pessoas, então é bem restrito. A gente, inclusive, assim, ela é restrita por quê? Porque para entrar nessa mentoria, o valor de um carro, né? É uma coisa bem assim, é um investimento. Por isso que eu falo, é um investimento. Só que ao mesmo tempo, eu entrei nessa mentoria porque eu falei, cara, eu vou fazer valer cada centavo desse que eu tô colocando aqui. No sentido de, eu entrei com um objetivo, enquanto eu não alcançar aquele objetivo, eu não sossego o facho. Enfim, fiz as reuniões e tal, e 2 vezes por ano tem encontro presencial em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, então eu tenho que me deslocar. São 3 dias seguidos de evento que começa às 9 horas da manhã e não tem hora para acabar. Tem dia que acaba às 9 horas da noite, tem dia que acaba às 11, tem dia que acaba às 7. É uma imersão absurda dentro desse evento. E aí que eu fui, me esforcei para ir nesse evento presencial. E, cara, eu comecei a perceber que no primeiro evento, as palestras que teve, né? Teve vários palestrantes renomados, gigantes lá dentro. E depois, num determinado momento, a gente tinha um encontro para falar dos nossos problemas empresariais, das nossas dificuldades, principalmente dos nossos desafios. E aquilo foi tão enriquecedor, porque eu estava lidando com pessoas que tinham problemas semelhantes aos meus. E muitas vezes aquela pessoa já tinha passado, já estava um pouco mais à frente do que eu. E, cara, as pílulas de conhecimento que eu tomei durante os eventos presenciais, desculpa, Wendel, a nossa mentoria, os encontros ao vivo são muito enriquecedores, eu já dei saltos gigantes, mas o evento presencial, cara, tanto que eu aprendi com os meus colegas da mentoria que estavam ali, compartilhando os desafios do dia a dia, foi assim, eu fui na lua, simplesmente coisas que pareciam muito óbvias, não era, eu não fazia aquelas coisas, de estrutura, de equipe, de cultura de empresa, de gerenciamento, de organização do tempo, de produtividade. Gente, parece básico,
Mas quando você entra fundo nessas questões, você fala, cara, tudo que eu tava fazendo, o quanto eu era amadora. Eu continuo me sentindo muito amadora, porque eu ainda sou uma empresa muito pequena e nem tenho a ambição de ser a maior empresa, o maior escritório do mundo, nada disso. Mas eu quero ser melhor do que eu era no passado. Eu quero ser um pouco melhor do que eu era, do que eu tinha antes. Por quê? Porque eu gosto de me sentir desafiada, eu quero isso. Porque se você estagna, a nossa mente meio que atrofia, assim, sabe? A gente não evolui. Eu gosto disso. Enfim, o evento presencial me fez simplesmente chegar num ponto que sozinha, eu vou te dizer que não é nem assim, ó, há 10 anos eu chegaria nesse ponto. Eu jamais chegaria. Não é questão de tempo, é questão de nunca. Eu nunca alcançaria o patamar que eu tenho hoje de estrutura de empresa e de conhecimento e de gerenciamento e de mentalidade. Jamais eu chegaria nesse ponto sozinha. Jamais. Ou seja, aquele investimento que eu fiz lá atrás, eu não tinha ideia de onde ele ia me levar. Eu queria que ele me levasse a um determinado ponto. Eu já passei desse ponto que eu queria chegar lá em dezembro. Nós estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo, em novembro. Novembro de 2025. Eu tinha um objetivo lá em dezembro de 2024, quando eu entrei nessa mentoria. Eu já passei, nós estamos em novembro de 2025, eu já passei desse meu objetivo umas 10 vezes. Tipo, se eu tinha pensado em correr uma maratona de 42 quilômetros, eu já corri 420 quilômetros. É tipo isso. E eu cheguei num lugar da minha empresa, dentro da minha empresa, que eu nem sabia que eu podia chegar. Mas eu só cheguei aqui porque eu tomei uma decisão de chegar aqui. Eu quis isso, eu busquei isso. Eu identifiquei em mim as carências, o que eu precisava mudar, aonde eu precisava crescer. E eu fui humilde o suficiente de entender que sozinha eu não vou chegar. Sozinha não é nem só vou quebrar a cara, eu não vou chegar nesse lugar que eu quero chegar. Eu vou continuar aqui no mesmo lugar e acabou. Então, a partir disso tudo, eu fui me desenvolvendo ao longo desse ano. E tudo isso para te dizer que foi a partir desse desenvolvimento meu, pessoal e empresarial, que eu entendi que eu não podia ficar com isso só para mim. Essa experiência do evento presencial, eu vou falar para você até arregaçando as mangas aqui. Você sabe por quê? Porque é uma coisa que me desafia, é uma coisa que me deixa ansiosa, nervosa. Por quê? Porque eu quero proporcionar para você tudo isso que eu tô vivendo. Mas mais do que isso, eu quero transferir o meu conhecimento. E isso é de uma responsabilidade animal. É de uma responsabilidade porque eu podia muito bem guardar tudo isso só para mim e fazer só a minha empresa crescer. Só que eu não consigo fazer isso. Eu vou até tomar meu café. Eu vou até tomar um cafezinho. Eu não consigo guardar isso só pra mim. E a partir disso, eu tomei uma decisão de fazer um evento presencial no Brasil. Por quê? Porque eu fiz em setembro agora de 2025 uma imersão presencial em Miami, nos Estados Unidos, que também foi super desafiadora, mas foi muito gostosa. Por quê? Porque eles já eram meus alunos. Foram 10 arquitetos, designers de interiores comigo para os Estados Unidos. E eles fizeram uma imersão de 7 dias comigo dentro dos Estados Unidos, com uma experiência de 360 graus, para eles viverem o mercado americano, o mercado imobiliário, construção civil, full time, cara, intensivão junto comigo nos Estados Unidos. Foi sensacional, fora da curva. Ok, só que eu fiz para 10 pessoas. Agora, eu senti que eu precisava fazer para muito mais pessoas. Mas com outro objetivo, de melhorar a sua base, de melhorar a sua estrutura de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento empresarial, de ambições, de posicionamento e de como você lida com o seu cliente. É sobre isso, tudo isso que eu tenho um prazer enorme de falar para você, que daqui nasceu o Next Level. O Next Level é um workshop presencial, meu primeiro evento presencial que vai acontecer agora em janeiro, dia 17 de janeiro de 2026, no Teatro da Hotmart. Gente, olha que moral! Olha, eu vou colocar aqui para vocês terem ideia do que é esse teatro lindo e maravilhoso, altíssimo nível, e que nós vamos ter o privilégio de estar lá juntos, ó, eu e você, garradinho, nós dois. Mas qual que é o objetivo desse evento presencial? Ele vai acontecer em um único dia, no dia 17 de janeiro, e o objetivo dele é te levar para o next level, para um próximo
nível, para um outro patamar. Seja lá qual patamar você esteja. Mesmo que você esteja começando, você vai para o seu próximo patamar. Se você já está no meio, você vai para o próximo patamar. Por quê? O que vai ter dentro desse evento? Ele vai ser um evento onde você vai passar por uma jornada de um único dia e eu vou transferir toda a minha experiência, todo o meu conhecimento para você de empresa nos Estados Unidos, para que você possa transformar o seu faturamento em um faturamento muito maior, para que você possa estruturar a sua empresa para ela crescer com esse braço nos Estados Unidos, assim como eu estou fazendo com a minha empresa. Eu me senti na obrigação de passar toda essa experiência para vocês, porque eu quero que vocês cresçam junto comigo. Eu quero que você que trabalha já para os Estados Unidos, para que você que tem um escritório no Brasil, mas quer trabalhar para os Estados Unidos, você que quer captar os seus clientes, para você que já tem cliente nos Estados Unidos e quer expandir os seus negócios, que você quer aumentar a sua captação, para você que um dia teve algum projeto nos Estados Unidos, mas não sabe mais como captar clientes. E não é só sobre captar clientes, é sobre modelos de negócios. Você sentiu, né, a pressão? Vai ser sinistro. E dentro desse dia você vai passar por uma jornada de transformação e no final você vai sair com um plano prático e estratégico para você mudar de nível de faturamento da sua empresa, do seu escritório. Ou você, se você é autônomo, você também é uma empresa, caso você não saiba, mas você vai mudar de faturamento, mudar de patamar. Então você vai ter lá uma jornada para te levar a esse objetivo, que você mude de faturamento e você mude de nível, trabalhando e ganhando em dólar. Como é que você vai chegar nesse nível? Deixa eu te dar só um panoramazinho, eu vou te mostrar um pouquinho do que você vai ter no Next Level. Você vai ter o cenário econômico, você vai ter as demandas e as oportunidades, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento e as projeções de crescimento para 2026. Por quê? Porque se você não entende o que está acontecendo no mercado, você não sabe onde agir, você não sabe onde procurar oportunidades. Você precisa entender o que está acontecendo no mercado americano. Imobiliário, construção civil, incorporadoras, tudo. Até para captar o seu cliente, você precisa entender de mercado imobiliário. Se você não entende, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Vão ter palestrantes de fora, nós teremos palestrantes de fora, nós teremos 2, 3, talvez 4. Estou pensando ainda. Palestrantes de renome que vão trazer para vocês pontos que eu senti que eram cruciais e que eu senti falta na minha jornada de crescimento. Então, nós vamos trabalhar com você o seu posicionamento internacional, para que você entenda como você vai se posicionar, como você vai se colocar no mercado americano. Porque você não pode simplesmente abrir um Instagram e achar que é isso que você tem que fazer. Você precisa se posicionar e absolutamente tudo precisa ser intencional e estratégico. Só que você só sabe como se posicionar se você tiver clareza dos seus objetivos. Então, nós vamos construir isso durante essa jornada. Além disso, você vai ter um palestrante. Gente, essa mulher que vai dar palestra para vocês, eu não sei como ainda que eu consegui trazer ela, mas ela vai participar, ela topou, ela vai estar no nosso Next Level e ela vai falar para você, ela vai te ensinar como trabalhar a experiência do cliente para que você tenha uma jornada, que o seu cliente tenha uma jornada junto com você de fidelização, de encantamento. Como é que você deve cuidar do seu cliente do começo ao fim para que ele se apaixone por você? Você sabe por quê? Porque o seu melhor cliente não é o cliente novo, é o cliente que continua com você. Que você vai fazer 1, 2, 3, o projeto dele, o projeto da família inteira, o projeto dos netos, dos filhos, de todo mundo, e que ele vai te indicar. Como é que você consegue essa indicação? Como é que você consegue construir essa confiança ao ponto de o cliente não chegar no final do projeto te odiando? Porque é isso que acontece no Brasil. Quando chega no final, nem o arquiteto, nem o cliente, ninguém se aguenta mais. É uma jornada cansativa, exaustiva. Só que não precisa ser assim. E não pode ser assim. E essa palestrante vai te ensinar exatamente isso.
como é que você vai construir essa jornada junto com o seu cliente para encantar, para que ele se apaixone por você e não te largue nunca mais. E que aí sim, o que você tem consequentemente? Previsibilidade no seu orçamento. Além disso, nós ainda teremos uma outra palestrante que é surpresa, eu não vou falar aqui ainda sobre ela, e teremos a parte prática. Então vai ter atividades e tarefas que você vai executar aí ao longo do evento para que você saia com esse plano na sua mão, esse plano de estratégia para você mudar de nível, porque é esse o objetivo, o next level. Você precisa alcançar esse next level. Então, é isso. Está apresentado oficialmente as inscrições, na verdade, os ingressos. Vão ter 2 tipos de ingressos. Vou falar aqui brevemente, mas o site vai ao ar também. Acredito que hoje é terça-feira. O ingresso, o site ele vai ao ar, eu acredito que a partir de amanhã. Então, se você está vendo esse vídeo no dia dele, que ele acabou de sair, esse vídeo acabou de ir ao ar, você vai poder comprar esse ingresso a partir de amanhã. Se você está vendo esse vídeo depois, eu não sei mais se ainda vai ter ingresso. Por quê? Porque o auditório, o teatro da Hotmart tem um limite de lugares, de 280 lugares somente. E como é que vai ser dividido isso? Nós teremos o Premium, então as cadeiras da frente vão ser Premium, que vai estar bem coladinha ali comigo, e as cadeiras do meio para trás vão ser o Start. Por quê? Porque o Premium, ele ainda, além do ingresso do evento do dia 17 de janeiro, quem estiver no Premium ainda vai ter uma experiência comigo no domingo, no dia 18 de janeiro, tudo incluído dentro do seu ingresso, tá? Uma experiência comigo em Inhotim. Nós vamos passar um dia inteiro juntos, então eu não tenho como levar 280 pessoas para Inhotim comigo, mas vai ser um prazer enorme estar com você que vai estar ali no Premium, sentado já na frente comigo, além de ter alguns diferenciais de benefícios ali na aquisição do ingresso, você ainda vai ganhar uma experiência no dia inteiro, no dia seguinte, junto comigo. Pra quê? Pra gente construir network. Gente, tudo é sobre network. Eu não falei pra você que quando eu sentei na mesa pra discutir os negócios, que eu dei um salto muito maior do que as aulas ao vivo com o Wendel? Você não vai aprender só comigo, você vai aprender com todo mundo que tá ali, porque todos passam por desafios. E quando a gente se junta, a gente troca ideia, os insights aparecem. E um insight paga. Uma sacada faz tudo valer a pena. Então, às vezes, uma frase, uma palavra que uma outra pessoa vai te falar é o que vai mudar completamente o jogo, é o que vai fazer a sua chavinha virar. Ou seja, quem estiver no Premium vai ter experiência no sábado, sentado ali bem pertinho de mim, e ainda vai ter o domingo o dia inteiro junto comigo em Inhotim. Quem estiver no Start vai ter lá os seus benefícios, mas é diferente do Premium que vai estar lá na frente. Então, vai ter também brindes, vai ter várias coisas incluídas, itens incluídos, coisas que estarão descritas bem e passo a passo dentro do site oficial, que vai ser divulgado amanhã, se você está vendo o vídeo hoje, né, no dia de lançamento desse vídeo, no dia de publicação oficial no YouTube. E aí que vai ser muito sensacional, porque eu quero que você viva a experiência que eu estou vivendo na minha vida profissional, eu quero transferir ela para você. Eu quero que você sinta o que é estar no meio de pessoas que já fazem o que você quer fazer. O que é se colocar no lugar de pessoas, junto com pessoas que vão te impulsionar para crescer. Eu falo muito sobre isso dentro da comunidade do programa Seja Arquiteto na América, mas mais do que isso, mais do que o virtual, eu quero sair do virtual e levar para o presencial. Então, vai ser uma oportunidade da gente se conectar muito forte. E não só eu com você, mas você também com todo mundo que vai estar lá junto com o mesmo objetivo, que é o quê? Mudar de nível e ganhar em dólar. Ou seja, cara, é trocar ideia. Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo sobre isso aqui também, falando sobre como construir network em eventos, em palestras, para que você tenha maior proveito quando você estiver presencialmente lá no Next Level junto comigo. Combinado? Bom, se você tiver dúvida também, comenta aqui, manda no direct lá no Instagram, conversa comigo. Minha equipe também tá toda aqui de prontidão para conversar com você. Tô muito feliz de estar trazendo esse evento de primeira mão aqui. Tô fazendo oficialmente essa abertura para você. Quem já é aluno do programa Seja Arquiteto na América tem o privilégio de adquirir o ingresso antes. Depois, se você ainda não é meu aluno do programa Seja Arquiteto na América, você também vai ter oportunidade, se ainda tiver vagas no auditório, né? Porque a gente tem um limite, infelizmente. O auditório tem só 280 cadeiras e é isso. Acabar, acabou, não tem jeito. É uma experiência transformadora, é uma experiência que eu garanto que você vai sair outra pessoa. É impossível você sair de um evento como esse ou a mesma pessoa, é impossível.
e eu quero te ver lá pessoalmente. Eu quero que você fale assim, Ju, foi aquele vídeo do YouTube que me fez estar aqui junto com você. Eu vou ficar feliz demais de te conhecer pessoalmente, mas você me fala, tá? E ó, se você me encontrar pessoalmente também, não fica com vergonha de pedir pra tirar foto, não. A gente tira foto, a gente conversa, nós podemos ser muito amigos. E, mais do que isso, colegas de trabalho, enfim, estamos aqui todos pra crescer juntos, combinado? Bom, então meu recado de hoje é esse. Ai, gente, tô muito feliz de compartilhar. As inscrições também do programa Seja Arquiteto na América, ele tá na Black. Já falei da Black. As inscrições estão abertas, o link tá aqui. Todos os links estão aqui embaixo. Todos, no Instagram também, enfim, tá tudo aí nas minhas redes, me procura, você sabe onde eu tô, se você não sabe ainda, você vai me procurar, porque todos os links estão aqui embaixo, combinado? Grande beijo, e eu quero te ver no Next Level, lá no evento presencial em BH, combinado? Grande beijo, tchau, tchau!